O amor de Jesus, o amor de Jesus. O nosso arcebispo, ele não pôde estar aqui conosco, queremos também rezar por ele, está fazendo alguns exames, cuidando de sua saúde, mas graças a Deus está conosco Dom Estevão, bispo auxiliar de Salvador, nosso amigo e irmão, filho da nossa terra, que vai estar nos acompanhando, já estava nos acompanhando desde a missa da unidade, e nesse momento nós temos a graça de lhe fazer para nós esta abertura desta via sacra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, é Semana Santa, sexta-feira da Paixão, um dia diferente dos demais. A Igreja nos leva a fazer uma revisão de vida neste dia, para que nossos compromissos de mudança sejam assumidos diante da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Com essa finalidade, sigamos os passos de Jesus, à luz da campanha da fraternidade e políticas públicas, com o tema: serás libertado pelo direito e pela justiça. É dentro deste espírito que nós peregrinamos, seguimos os passos de Cristo, saímos em via sagrada, via sacra, até o alto desta serra, de onde toda a cidade se avista e é avistada por Cristo, o crucificado que ressuscitou. Primeira estação, a nossa igreja mãe, a catedral. Primeira estação, Jesus é condenado à morte. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz revistes o mundo. Pilatos perguntou: o que vou fazer com Jesus, que é chamado Messias? Responderam: seja crucificado. Pilato insistiu: então que mal ele fez? Mas eles gritavam ainda mais forte: seja crucificado. Pilatos então soltou Barrabás e entregou Jesus para ser crucificado. Percebendo o perigo, Pilatos cede às pressões e lava as mãos. Estou inocente do sangue deste justo. Isto é problema vosso. Atualizando a condenação de Jesus à morte, podemos relacioná-la hoje à agonia do planeta Terra. Em 2015, o Papa Francisco lançou um documento que despertou a atenção do mundo, a Laudato Si. Nele, o Papa pediu a todos que cuidássemos da nossa casa comum. Dentre tantos alertas, chamou a atenção dos chefes das nações quanto à poluição, o desmatamento, o desperdício e o mau uso da água e o desprezo com a Mãe Terra. Oremos. Ó Deus que criastes o universo e nos destes a capacidade de cuidar, crescer e multiplicar. A criação está gemendo como em dores de parto. Favoreceis iniciativas de todas as pessoas,
que lutam para preservar o meio ambiente e defender a tua criação. Isso vos pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis cair na tentação, livrai-nos do mal. Amém. Jesus carrega a cruz às costas. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz existe o mundo. Os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram todo o batalhão em volta dele. Tiraram-lhe a roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois, trançaram uma coroa de espinhos, puseram em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Zombavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, pegando a vara, bateram-lhe na cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e o vestiram com suas próprias roupas. Atualizando o peso da cruz sentido por Jesus, na cruz de tantos irmãos desempregados que sofrem por não terem um trabalho que dignifique a vida, com o suor do seu rosto. Conforme uma das pesquisas do IBGE, em 2017, mais de 27 milhões de brasileiros não têm trabalho. O desemprego é ainda maior em nossa região nordestina. Atinge 15,9% da população em idade de trabalho. Oremos. Ó Deus, que desde a criação mostrou-se um Deus trabalhador e na vinda do Messias chamou um carpinteiro para ser pai adotivo de Jesus. Favorecei os vossos filhos que necessitam de um trabalho para que possam viver com dignidade. Isso vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja. Das candeias, Jesus cai pela primeira vez. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que teríamos que pagar caiu sobre ele. Com seus ferimentos veio a cura para nós. Atualizamos a primeira queda de Jesus, relacionando-a ao sofrimento de tantas famílias que têm pressas, que têm pessoas viciadas em droga. Cerca de 250 milhões de pessoas usam drogas no mundo. Ao menos 28 milhões de pessoas no Brasil têm algum familiar que é dependente químico. De acordo com o Levantamento Nacional de Famílias dos Dependentes Químicos, Lena Família, feito pela Universidade Federal de São Paulo. Ó Deus, Pai misericordioso, que ao longo da história demonstrastes amor na recuperação dos pecadores, socorrei os nossos irmãos dependentes químicos. Abençoai os projetos com esse fim.
centros de recuperação e pessoas de boa vontade que se dedicam a essa causa. Isso vos pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu. Talvez eu vou convidar o animador e primeiro um pedido frio para animar a subida cantando. Não é só? A quarta estação, a paróquia Nossa Senhora Aparecida. Jesus encontra a sua Mãe Santíssima. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Naquele dia, Simeão vos abençoou e disse a Maria, a mãe: este menino será causa de queda e de erguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição, e uma espada transpassará a sua alma. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Atualizamos o doloroso encontro de Jesus e sua mãe, relacionando ao sofrimento das vítimas do preconceito no Brasil. Muitos olham de lado aqueles que fogem do padrão estabelecido pela sociedade. Quando discriminamos, estamos agindo de forma preconceituosa. E existem vários tipos de preconceitos que oprimem: o racismo, o ódio a pessoas com orientação para o mesmo sexo, o machismo, o preconceito contra os gordos, os pobres e tantas outras formas de depreciar a pessoa. Ó Deus, Pai e Mãe dos que são vítimas dos preconceitos do mundo, inspirai pessoas boas que entendam que o Senhor não faz distinção entre seus filhos criados e que todos somos irmãos. Isso vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, a quinta estação, a paróquia Santa Teresinha. Simão Cirineu ajuda Jesus a carregar a cruz. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Os soldados obrigaram Simão de Cirene, pai de Alexandre e Rufo, que voltava do campo, a carregar a cruz. Por compaixão que fizeram isso, mas para que Jesus não morresse no caminho. Jesus aceita a ajuda, divide sua dor e faz Cirineu um ciclo de toda pessoa que ajuda os outros na dor de cada dia. Atualizamos o alívio sentido por Jesus com a ajuda de Simão Cirineu, relacionando ao compromisso de tantos cristãos que são verdadeiras testemunhas de uma fé comprometida, afirma o Papa Francisco. Uma fé autêntica comporta sempre um profundo desejo de mudar o mundo, transmitir valores, deixar a terra um pouco melhor depois da nossa passagem por ela. Oremos. Ó Deus de bondade e compaixão, que demonstrou seu amor tomando iniciativas, ainda que não fosse solicitado, e queria que todos se ajudassem.
Tocai no coração dos nossos dirigentes e de todos os cristãos o desejo de ajudar o seu semelhante nas cruzes de cada dia. Isso vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, Sexta estação, a paróquia Santa Luzia. Sexta estação, Verônica enxuga o rosto de Jesus. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Seguia com ele uma grande multidão do povo, bem como as mulheres que batiam no peito e choravam por Jesus. Surge Verônica, do meio do povo, com a iniciativa e coragem de enxugar o rosto de Jesus. Um gesto simples, mas carregado de amor. No sofrimento, uma mão amiga e solidária tem grande valor. Atualizamos o gesto solidário de Verônica a todas as pessoas que cuidam de idosos, seja na família ou nos abrigos e asilos. A população brasileira manteve a tendência de envelhecimento nos últimos anos e ganhou 4.800.000 idosos, superando a marca dos 30.200.000 segundo a pesquisa do governo. Muitos desses idosos vivem sozinhos e outros foram deixados nos asilos pelas próprias famílias. Oremos. Ó Deus, ao contemplar a vossa face, enxugada pelas mãos solidárias de Verônica, nós os pedimos, fortalecei nossas pastorais sociais e pessoas de boa vontade que trabalham com os idosos. Isto vos pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, sétima estação, paróquia Nossa Senhora de Guadalupe. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Não abriu a boca, como um cordeiro que se conduz ao matadouro, e uma ovelha muda nas mãos dos tosqueadores. Eram os nossos males que ele suportava, e as nossas dores que trazia sobre si. Todos nós, como ovelhas, andávamos errantes, seguindo cada qual seu caminho, e o Senhor fez cair sobre eles as faltas de todos nós. Atualizamos a segunda queda de Jesus, relacionando-a ao sofrimento das pessoas doentes. Faltam médicos e remédios no SUS, Sistema Único de Saúde. No sistema particular de saúde, a mensalidade é alta e não há cobertura para diversas doenças e exames. O subfinanciamento do sistema de saúde pública é grave. A formação dos médicos nem sempre é boa e muitos pacientes ainda enfrentam discriminação. Ó Deus, que em vosso Filho curastes tantos doentes, atendei os pedidos dos teus filhos que passam por dificuldade em sua saúde, principalmente aqueles que estão com enfermidades graves ou que foram desenganados pela ciência. Isso vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Pai nosso que
Nossa Senhora das Graças. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes do mundo. Naquele momento de dor e agonia, Jesus volta-se para as mulheres e diz: mulheres de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vós mesmas e pelos vossos filhos. Pois dias virão em que se dirá: felizes as estéreis, as estranhas que não tiveram filhos, e os peixes que não amamentaram. Atualizamos o encontro de Jesus com as mulheres que choravam, seu sofrimento relacionando a dor de muitas mulheres no Brasil. Em média, 12 mulheres são assassinadas todos os dias no Brasil. É o que mostra um levantamento com dados oficiais dos estados relativos a 2017. São 4.473 homicídios dolosos, sendo 946 feminicídios. Ó Deus, que se comove com o sofrimento humano e que ao chamar Maria para ser a mãe do vosso Filho, mostrastes ainda mais o valor da mulher. Olhai as vítimas do machismo e fortalecei as iniciativas que visam combater a violência contra a mulher. Isso vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, me basta e mais nada. Nona estação, Paróquia Nossa Senhora de Fátima. Jesus cai pela terceira vez. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. De tal forma, ele já nem parecia gente, tanto havia perdido a aparência humana, que muitos se horrorizavam com ele. Assim também causará surpresa à multidão das nações. Por sua causa, reis levarão a mão à boca, pois estarão vendo coisas que ninguém jamais lhes tinha contado, das quais nunca ouviram falar. Atualizamos a terceira queda de Jesus, lembrando dos trabalhadores que vivem em regime de escravidão no Brasil. O número de operações de fiscalização para a erradicação do trabalho escravo, ao invés de aumentar, diminuiu. Caiu 23,5% em 2017, em comparação com o ano anterior. Segundo dados do Ministério do Trabalho, foram realizadas 88 operações em 175 estabelecimentos no ano passado, contra 115 em 2016. É a menor atuação das equipes de erradicação desde 2004, quando foram feitas 78 fiscalizações. Ó Deus, que ao criar a pessoa humana quiseste que ela fosse livre e construísse a sua própria história, defendei os vossos filhos que nos dias de hoje são tratados como escravos e desfiguram a criação que os fez à sua imagem e semelhança. Isso vos pedimos por Jesus Cristo, o vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso,
Na estação, Paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz. Jesus é pregado na cruz. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes do mundo. Chegando a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar do crânio, deram-lhe a beber vinho misturado com fel. Mas Jesus, quando provou, não quis beber. Depois de terem crucificado, repartiram entre si as suas vestes, tirando-as à sorte. Assim cumpriu-se a Escritura, que diz: repartiram entre si as minhas vestes e tiraram a sorte sobre minha túnica. Atualizando o despojamento de Jesus, lembrando que tantas crianças são despidas de sua inocência no Brasil. Levantamento revela causa no controle de denúncias de violência sexual contra crianças no país. Não há controle consistente e padronizado em nível federal, estadual ou municipal que acompanhe quantas denúncias são procedentes, quantas se tornam inquéritos policiais, quantas chegam à justiça ou o que aconteceu com as crianças. Oremos, ó Deus da pureza, da simplicidade e do despojamento. Defender as crianças que são violentadas e usadas como objetos de prazer, acumulando traumas e tristezas profundas. Isso vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado. Primeira estação, setor família. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes do mundo. Eram 9 horas da manhã, quando o crucificaram. O letreiro, com motivo da condenação, dizia: o Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Os que passavam dirigiam-lhe insultos, abanavam a cabeça e diziam: tu que demolias o templo e reconstruirás em 3 dias, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. Atualizamos a dor sentida por Jesus ao ser pregado na cruz. Relacionando ao sofrimento dos pobres na luta pela sobrevivência, apesar de alguma conquista no campo social nos últimos 10 anos. Observe-se também a perda dos direitos e conquistas sociais, resultado de uma economia que submete a políticas aos interesses do mercado, enquanto ela deveria estar submissa ao bem comum. Ó Deus, que ao criar a pessoa humana, quiseste que ela construísse a sua história sob a vossa proteção. Ajudai os pobres e pessoas carentes que necessitam dos bens básicos para a sua sobrevivência. Abençoai a sua luta e o seu crescimento. Isso vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, tu és alimento na longa jornada. O povo de Deus ao longe avistou a terra querida e o amor preparou.
12ª estação, o setor Juventude. Jesus morre na cruz. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Já era mais ou menos meio-dia, e uma escuridão cobriu toda a terra até às 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. O véu do santuário rasgou-se pelo meio, e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isto, expirou. Neste momento nós vamos fazer um instante de silêncio. Aqueles que puderem se ajoelhar, vamos fazer esse gesto, pedindo pela nossa juventude, a juventude da nossa arquidiocese, a juventude da nossa cidade de Vitória da Conquista, que é exterminada pelo crime, pelas drogas, pelos vícios. Rezemos pela nossa juventude nesse instante de silêncio. Ele atravessa a escuridão da noite para se abandonar confiantemente nos braços do Pai. As 7 frases de Jesus na cruz mostram essa confiança. Meu Deus, por que me abandonaste? É o grito de toda pessoa que sofre violência. Hoje ainda estarás comigo no paraíso. Revela que Jesus é a misericórdia viva e que devemos recorrer nos momentos de agonia. Mulher, eis aí o teu filho. Jesus não quer que Maria nem o discípulo amado se sintam sozinhos. Tenho sede. A sede indica que Jesus se esvaziou totalmente, pois havia dito anteriormente: quem crer em mim, do seu interior brotarão rios de água viva. Tudo está consumado. Tudo, cada palavra, cada gesto, cada profecia, nada se perdeu, tudo se tornou amor. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ó Senhor, o seu perdão cura, transforma e consola, cria um povo novo e reconciliado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Essa entrega nas mãos do Pai revela que já não há desespero, mas paz de espírito. Oremos. Ó Deus poderoso, no momento em que a vida parece estar perdendo para a morte, em tantos crimes e atrocidades cometidos na sociedade brasileira, nós vos pedimos, não deixai morrer em nós a esperança de dias melhores e a fé que temos naquele que venceu a morte. Isso vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais no céu. Os movimentos. Pediu o pessoal aqui para abrir, por favor. Tá. Jesus é descido da cruz. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cleófadas e Maria Madalena. Havia um homem rico de Arimateia, chamado José, que se tornara discípulo de Jesus. Foi ele que desceu o corpo da cruz, envolveu-o num pano de linho e o colocou num túmulo novo. Atualizamos a descida de Jesus da cruz
fazendo menção a uma passagem forte da Bíblia. Caim mata o seu irmão Abel e Deus lhe pergunta: onde está o teu irmão Abel? Quando somos indiferentes ao sofrimento das pessoas e nos omitimos na luta social em defesa do direito e da justiça, é como se estivéssemos utilizando a resposta de Caim: por acaso eu sou responsável pelo meu irmão? Ó Deus, que em seus mandamentos resumiste todos eles no amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Protegei o vosso povo e concedei-lhe o desejo de preocupar-se com a felicidade dos seus semelhantes. Isso vos pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu. Amém? 1, 2, 3. Jesus é Deus! Tony. Jesus é colocado no sepulcro. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. José pegou o corpo de Jesus, envolveu-o num lençol limpo e colocou-o em um túmulo novo, que tinha mandado escavar na rocha. Depois rolou uma grande pedra para a porta do túmulo e retirou-se. Estavam ali Maria Madalena e a outra Maria, sentada em frente do sepulcro. Atualizando o sepultamento de Jesus, trazemos aqui a impunidade, em virtude da lentidão da justiça, no julgamento dos processos. A justiça tarda tanto que muitos crimes prescrevem antes que o processo chegue ao final, premiando o réu com uma providencial extinção da pena. E quando um processo criminal cumpre inteiramente o longo percurso de julgamentos e recursos até chegar à sentença final, quase 10 anos terão se passado. Oremos. Ó Deus da justiça, que pela ação dos profetas anunciastes a sua lei, com critérios claros, iluminai a justiça brasileira a ser honesta, imparcial e comprometida com a justiça do teu reino. Isso vos pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então nós estamos acolhendo a cada um de vocês, alguns ainda estão chegando, mas nós vamos continuar a nossa oração final, e nós temos a graça de estar aqui conosco, nos acompanhando durante esses dias, durante o tríduo pascal, Dom Estevão, arcebispo auxiliar de Salvador, filho da nossa terra, nosso amigo e irmão. Então vamos acompanhando esse momento da nossa oração final. Depois de longa caminhada com peregrinos nas estradas de um mundo desigual, façamos memória de alguns desafios da nossa cidade de Vitória da Conquista, deste Vicariato São Lucas, interpelados pelo mistério pascal de nosso Senhor Jesus Cristo e ajudados pela campanha da fraternidade. Fazemos memória da violência que assola nossa cidade, a violência contra as mulheres, contra as crianças e adolescentes, as mortes que se relacionam com o tráfico de drogas. Para os cravos da cruz, e faça esta pergunta: o que fiz por Cristo? O que faço por Cristo? O que poderei fazer por Cristo? O que fiz por Cristo? O que faço por Cristo? O que poderei fazer por Cristo? Que a Nossa Senhora das Dores, que permaneceu de pé ao lado da cruz, com o discípulo jovem, amado, João, nos ajude a jamais nos afastarmos da cruz amorosa e vencedora de Cristo. Vitória. Depois da palavra iluminadora, cheia de esperança, de Dom Estevão, dirigida ao coração de cada um de nós, continuemos a nossa oração, cantando o canto por causa da Tua Palavra. Ré maior. A oração da campanha da fraternidade. Como nem todos têm o folheto, o comentarista faz a primeira parte, em seguida todos respondem. Pai misericordioso e compassivo, Pai misericordioso e compassivo, que governais o mundo com justiça e amor, que governais o mundo com justiça e amor, dai-nos sábio, dai-nos um coração sábio para reconhecer a presença do vosso reino entre nós. Do vosso reino entre nós. Em sua grande misericórdia, o Filho amado habitando entre nós, testemunhou o vosso infinito amor e anunciou o Evangelho da fraternidade e da paz. São os homens. Seu exemplo nos ensine
a acolher os pobres e marginalizados, nossos irmãos e irmãs com políticas públicas justas, e sejamos construtores de uma sociedade humana e solidária. Mulheres, o Divino Espírito Santo acende em nossa igreja a caridade e o amor fraterno, a honestidade e o direito resplandeçam em nossa sociedade, e sejamos verdadeiros cidadãos do novo céu e da nova terra. Amém. Irmãos e irmãs, voltemos o nosso olhar agora para a nossa cidade. Contemplemos Jesus em Jerusalém, no monte. Ele chorou contemplando Jerusalém. Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, como se vocês tivessem me escutado, como eu desejaria reunir a todos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas. Vamos nesse instante rezar para que cesse toda a violência nas pequenas e grandes cidades do nosso país. Quem desejar, impor as suas mãos em direção à sua casa, em direção ao seu povo, em direção aos lugares mais necessitados. Contemplemos, porque daqui, de todos os montes do mundo, Jesus contempla a partir do seu coração, e nenhum sofrimento fica indiferente. Sobre o olhar do Cristo, no silêncio do coração, façamos a nossa prece. E agora nos voltando novamente para o Cristo, para a sua imagem, de mãos dadas e em sinal de intercessão, rezemos juntos a oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Rezemos por todas as mães, de maneira especial aquelas que já tiveram que enterrar os seus próprios filhos, vítimas das drogas, vítimas da violência. Rezemos por todas aquelas que são e podem ser comparadas a Nossa Senhora das Dores, para que possam ter a certeza de que a morte
não tem a última palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nesse instante, nós seremos aspergidos com a água benta. A água já está aqui, também aí preparada pelo grupo aí da Divina Misericórdia, e nós vamos pedir a Dom Estevão para abençoar esta água que será aspergida sobre nós. Senhor nosso Deus, velai sobre o vosso povo e nesse dia santo, da morte do vosso Filho, dignai-vos abençoar esta água. Fostes vós que a criastes para fecundar a terra, para lavar nossos corpos e refazer nossas forças. Por ela libertastes o povo do cativeiro e aplacastes no deserto a sua sede. Por ela os profetas anunciaram a vossa aliança. Por ela, finalmente consagrada pelo Cristo no Jordão, renovastes pelo banho do novo nascimento a nossa natureza pecadora. Que esta água seja para nós uma recordação do nosso batismo e nos faça participar da alegria dos que foram batizados na Páscoa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Esta água que vai ser aspergida nos encha de esperança, pois essa água recorda o nosso batismo, e pelo batismo nós carregamos a cruz de Cristo por todos os lugares onde formos, e levamos a esperança de Cristo, a cruz vencedora de Cristo, para as nossas casas, nossas famílias, conduzindo a esperança. Onde chega a cruz de Cristo, chega a vitória. Por isso, junto com os irmãos sacerdotes, nós abençoamos todo este rebanho, para que tenha orgulho da cruz de Cristo, do amor de Jesus por nós, que nos pede agora que o amemos, reconhecendo a cruz dele, no corpo e na vida dos que mais sofrem. Para dizer, olha, a cruz da morte não tem a última palavra. Depois da morte veio a ressurreição. Jesus é vitorioso e a cruz é o berço do seu amor. Por isso, junto com todos os irmãos padres, peço que fiquem um pouquinho aqui à frente. Vamos abençoar todo este rebanho, abençoando essa cidade, abençoando as nossas famílias, a juventude, sobretudo os nossos jovens, nossas crianças. Precisamos trazer mais nossas crianças para a igreja. Precisamos apoiar mais a catequese. Precisamos fazer com que as crianças aprendam no colo o segredo da vida. O Senhor esteja convosco. A nossa proteção está no nome do Senhor. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, os irmãos padres, os diáconos, os ministros vão aspergindo cada um de nós
com a água benta e coloque esse propósito no seu coração, não ficar sem a celebração da tarde da paixão do Senhor. Cantemos. Deus recompense a todos que nos ajudaram. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti, porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Tenho esperado esse momento. Tenho esperado que viesses a mim. Tenho esperado que me fales. Tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem que tens vivido. Eu sei bem que tens chorado. Então, nesse momento, nós queremos, de coração, agradecer a presença de cada um de vocês, com tanta fé, com o coração cheio de Deus, vivendo esse momento grande, esse dia. Queremos agradecer aos irmãos padres, queremos agradecer às religiosas, queremos agradecer a todas as forças vivas de nossas paróquias, de nossas comunidades. Queremos também agradecer de coração aqui ao apostolado da Divina Misericórdia, que preparou esse espaço aqui para nos acolher tão bem nesse momento. Queremos também agradecer de coração a presença paterna de Dom Estevão, que está conosco desde a missa da unidade. O nosso bispo não pôde estar, mas pediu a ele para estar aqui conosco, e nós agradecemos de coração. Estamos também rezando pelo nosso arcebispo, que está cuidando da sua saúde. E nesse momento, nós pedimos assim uma grande atenção de vocês, porque os nossos irmãos padres irão falar os horários das missas. E nós vamos começar aqui pela Igreja Mãe, a nossa catedral. Tenho andado ao seu lado, junto a ti permanecido. Eu te levo em meus braços, pois sou teu melhor amigo. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, essa é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu.
essa água que beber, essa água viva, meu Senhor. Em sede fazes reviver, eu quero água desta fonte de onde vem. És água viva, és vida nova, e cada dia me batizas outra vez. Me fazes renascer, me fazes reviver, eu quero água desta fonte de onde vem. Enche-me e muda meu viver. Enche-me, faz-me renascer. Enche-me, terra sede eu sou. Deixa-te lavar nas águas que te saciam, águas de misericórdia. Deixa-te banhar, deixa-te purificar, rios do meu espírito. Coração que disse Jesus, no peito eu levo uma cruz. No meu coração que disse Jesus. Fazemos memória dos estragos causados pelas chuvas, o nosso desprezo ou desatenção para a ecologia urbana contribui para que a nossa cidade perca a sua beleza e harmonia. Senhor, à luz da ressurreição, ajuda-nos a colaborar com a preservação da nossa casa comum, evitando o desperdício, a poluição, o desmatamento, o descaso para com o nosso patrimônio verde. Diante de ti ponho a vida e ponho a morte, mas tem que saber escolher. Jesus se adiantou e eles se surpreendiam. Os que seguiam iam com medo. Ele reuniu outra vez os 12 e se pôs a anunciar-lhes o que iria acontecer. Vede, estamos subindo para Jerusalém. Este homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos letrados. O condenarão à morte e o entregarão aos pagãos, que caçoarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. E ao fim de 3 dias ressuscitará. Caríssimos irmãos, estamos aqui aos pés do Cristo da Serra do Piripiri. No dia da inauguração desse Cristo, esculpido pelo artista Mário Cravo, recordo-me
que muitos criticavam os traços apavorados deste Cristo nordestino. Na época, Padre Benedito Soares, Padre Bené, chamou a atenção aos críticos, perguntando se desejavam, ao contrário, um Cristo de terno e gravata. Aos pés desta monumental estátua, devemos nos deixar questionar por seus traços nordestinos sofridos, nos deixar envolver em uma piedade que deve atingir o nosso coração, pois as torturas que sofrera Jesus são ainda hoje as torturas que desfiguram o rosto de inúmeros irmãos nossos, excluídos, desprezados, e muitos já vivem até sem esperança. Daqui do alto da serra, Cristo derrama gotas de sangue devido à morte, o extermínio de tantos jovens que não conseguem chegar nem à idade adulta. Lágrimas brotam do coração de Cristo quando crianças são golpeadas pela pobreza e condenadas à morte, mesmo antes de nascerem. O Cristo observa com espanto a indiferença dos seres humanos que constroem mais muros do que pontes, dedicam suas vidas a promoverem mais guerra e ódio que paz e amor. A campanha da fraternidade deste ano, Fraternidade e Políticas Públicas, nos dão conta que nosso Deus, sim, o nosso Deus, vê e ouve o apelo do povo oprimido e vem ao seu encontro. E como sofre o povo de Deus, e o nosso Deus não é indiferente ao sofrimento. Mas como são poucos os que ajudam a Jesus, nosso Deus e Salvador, a amenizar o grande peso da cruz que carregam os seus filhos e irmãos. Mas diante da cruz de Cristo, não nos lembramos de tristezas, lembramos da vitória, lembramos do seu amor, quando podemos mudar o mundo, se compreendermos que como seguidores de Cristo, podemos deixar de carregar também a nossa cruz. Quais são as nossas cruzes? Um cristão não pode viver sem uma cruz, sem carregar a cruz, uma cruz que se pareça, que esteja em sintonia, ou que seja a cruz nossa, capaz de amenizar um pouco o peso da cruz de Jesus. Por isso, precisamos carregar a cruz não somente no pescoço, mas no coração. O Papa Francisco diz que cristão sem cruz não é cristão, mas é mundano. Cristão que não quer carregar a cruz dos outros, a cruz dos seus familiares, a cruz de quem está precisando, é tudo menos cristão. Ser mundano é querer uma igreja que fique indiferente aos sofrimentos do próximo, que se tranque na sacristia, somente com rituais do passado, e nada faça pelos que carregam cruzes pesadas, pela falta de assistência à saúde, ao emprego e aos serviços básicos necessários para viver com dignidade. Ser mundano é não ouvir o sofrimento de quem sofre, é ficar indiferente e dizer não tem nada a ver comigo, e não querer passar por nenhum sofrimento, mas ao contrário, não se importar com aqueles que carregam cruzes. A omissão aumenta a cruz dos prediletos de Deus.
Contemplemos sempre a cruz de Cristo. Toda casa precisa ter um crucificado. Toda casa precisa, desde cedo, se dobrar diante da cruz do Senhor. Pois a cruz do Senhor é sinal de amor. Deus amou tanto o mundo e amou até o fim. Contemplando a cruz, pois nela o peso do pecado da humanidade foi vencido. Contemplando a cruz, sintamos vergonha pelas vezes que nos esquecemos que o Jesus glorioso e ressuscitado foi e é.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Povo de Deus, no deserto andar, mas à sua frente alguém caminhava. Povo de Deus, era rico de nada, pedia perdão e recomeçava. Também sou teu povo, Senhor, estou nesta estrada, perdoa-se às vezes, não creio em mais nada. Parece que bloqueia a audição. Eu não faço, né? Mamãe vai passar aqui, aqui. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Prova de amor vai ou não vai. Perdoar.